Nós já oramos, já dissemos amém. Então, a nossa ideia é o seguinte, como eu falei, eu vou fazer 3 mensagens, o pastor Weber vai fazer as outras 2. A ideia é que eu tente apresentar uma espécie de base bíblica para algo mais prático que o pastor Weber trará nas últimas 2 mensagens. Isso não significa que eu não serei prático e que ele não será bíblico, mas apenas uma questão de ênfase. Então, nós vamos começar trabalhando um pouquinho o Novo Testamento, vendo que as Escrituras nos falam sobre o nosso tema, e então ele concluirá com alguns aspectos um pouco, digamos assim, mais práticos. Então, eu espero que nós todos consigamos aproveitar bastante e acompanhar o nosso raciocínio. O tema que nos foi dado foi Igreja Local, Transformação Real. Esse é o tema do Retiro Comoceb 2023, o nacional, e nós vamos começar olhando para um texto que é muito básico para todos nós. Mas antes de nós pensarmos o nosso texto, falarmos sobre ele, vamos fazer algumas considerações bem introdutórias para entendermos um pouco mais ainda a ênfase de hoje e dos próximos dias. O tema desse retiro, o qual obviamente norteará todos os nossos sermões e palestras, é Igreja Local, Transformação Real. E eu imagino que se nós transformássemos esse tema em uma pergunta, ela seria a seguinte: quais ações desenvolvidas pela igreja local geram maior impacto na comunidade onde ela está? Essa seria a pergunta. Quais ações desenvolvidas pela igreja local gerariam ou geram maior impacto na comunidade onde ela se encontra? Isso tem a ver, obviamente, com a ação social e transformação da nossa sociedade. É inquestionável. Porém, eu creio que junto com toda esta influência e este impacto que nós esperamos que a igreja local tenha na sua comunidade, é bem óbvio para todos nós que evangelização é uma das partes, eu diria, a parte fundamental da missão da igreja, correto? Então, nós temos a evangelização como sendo a comissão de Cristo, nós temos a transformação social, o impacto social. Portanto, no fim do dia, a pergunta mais abrangente ainda que esse retiro se propõe a responder, provavelmente é a seguinte: o que a Bíblia fala sobre a relação entre evangelização e ação social? Como a igreja local, no desempenho da sua missão, é responsável pela transformação da sua localidade, é responsável pela revitalização dos centros urbanos de sua cidade, das florestas, do auxílio emergencial e por aí afora. Na verdade, antes de respondermos à primeira pergunta, nós precisamos responder a essa. Evangelização e ação social são ambas coisas que a igreja desenvolve no mundo, correto? Nós todos já vimos isso, experimentamos isso. Se esse é o caso, então quando nós nos perguntamos como a igreja local pode e ou deve fazer a diferença em sua comunidade local, nós estamos, de maneira muito específica, pensando sobre a missão da igreja no mundo, como o pastor Tiago mencionou já agora pela manhã. A missão da igreja no mundo. Portanto, nós podemos pensar numa outra pergunta. Eu estou começando com uma série de perguntas aqui. Para nós respondermos à pergunta, o que a Bíblia fala sobre a relação entre evangelização e ação social, nós precisamos fazer a pergunta mais fundamental, simples: qual a missão da igreja no mundo? Qual a missão da igreja que é composta por vocês aqui, por todos nós? Qual a missão da igreja? Qual a missão, mais especificamente ainda, da igreja local no mundo? A ordem, então, lógica vai desta última pergunta para a primeira que fizemos. E é isso que nós queremos trabalhar nesses próximos dias. O conceito de missão e como a igreja, então, no desempenho da sua missão, pode e deve, biblicamente, impactar a sua comunidade local. Todo mundo me acompanhando até aqui? Bênção demais pregar no primeiro dia de retiro. Vamos orando pelo pastor Weber nos últimos dias. As últimas 2 mensagens. Muito bem, então é por aí que nós vamos caminhar nessas nossas mensagens. O termo missão em si pode ser definido de várias maneiras. E parece óbvio, mas aparentemente no que diz respeito à missão da igreja e o que nós devemos fazer no mundo, não é tão óbvio assim. Existem várias definições,
várias ideias do que seria a missão da igreja. Desde a mais abrangente, que diz respeito a tudo de bom que a igreja ou nós crentes podemos fazer no mundo, chamado de missão, até algo mais específico, como falar de Jesus Cristo para o seu vizinho. Então nós podemos, ou nós precisamos desde o início definir os nossos termos. E eu quero propor algo que obviamente não é meu originalmente, mas que é bem simples, uma definição bem simples de missão. Quando nós pensamos em missão, nós estamos, na verdade, pensando em duas coisas básicas. Nós estamos pensando em ser enviado e em uma tarefa. Nós temos pelo menos 3 elementos, se você quiser desenvolver um pouco mais. Nós temos a ideia de alguém que envia, nós temos o sujeito que vai, e nós temos a tarefa que o enviador concedeu a quem vai. Nós temos, então, o enviador, o enviado, e nós temos a tarefa, a missão. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu desempenho? Simples? Tranquilo? Excelente. Então, essa é uma boa e simples definição de missão. E essa é uma pergunta da maior importância para todos nós. Pois, se a igreja foi enviada com uma missão específica, então qualquer transformação relevante e legítima que a igreja possa produzir no mundo, precisa ser realizada no cumprimento da sua missão, não em detrimento dela. Estão me acompanhando? Se nós temos uma missão, tudo mais que nós fazemos, enquanto igreja, deve se submeter a esta missão que nos foi dada, deve fluir da missão, não pode tomar o lugar dela, nós não podemos nos desviar da tarefa da missão que nos foi dada. Parece bem simples. Existem várias maneiras da igreja fazer a diferença no seu bairro, quase que infinitas maneiras, depende da sua criatividade, porém nem todas, quando olhamos para as Escrituras, são em cumprimento da missão. Entende por que essa pergunta? Porque responder bem esta pergunta biblicamente é importante, porque do contrário nós corremos o risco de estar fazendo uma série de coisas que em si são boas, porém esquecendo do fundamental, se é que nós temos uma missão específica dada pelo Senhor Jesus para a igreja que nós vamos ver. E eu quero imaginar com você o seguinte cenário, não é a melhor ilustração que eu pude pensar, mas imagine você o cenário de uma comunidade rural remota afligida por uma epidemia, e todos nós estamos bastante familiarizados com a ideia de pandemia, epidemia nesses últimos anos. E agora imagine que há apenas um médico em todo o mundo capaz de lidar com o problema desta epidemia naquela zona rural. Ele é então enviado para essa comunidade com a missão de produzir a cura para aquela doença. Mas ao chegar na localidade, ele fica tão consternado pela situação de pobreza daquela localidade, que ele deixa a sua tarefa específica de criar uma vacina de lado por algum tempo, ou em alguma medida, e se dedica a outras coisas, a outras tarefas que poderiam aliviar a situação penosa que ele encontrou naquela comunidade. Ele se entrega ao trabalho de cozinhar e distribuir alimentos, sopão para os necessitados da comunidade. Às tardes, ele reúne as crianças para jogar futebol e tirar a mente delas da fome que as aflige. Ele vai até a cidade vizinha comprar roupas para trazer para aqueles que precisam, e quando ele retorna, ele traz uma série de amigos, vários outros amigos, também médicos capazes, e eles começam a construir casas para os desabrigados naquela comunidade. E o tempo vai passando, e enquanto ele desenvolve todas essas excelentes tarefas, a comunidade vai morrendo, a epidemia se agravando e a situação se tornando cada vez pior, no que diz respeito ao problema fundamental daquela comunidade. Nós podemos então, no final do dia, falar que este médico cumpriu a sua missão, sim ou não? Sim ou não? Não. Nós podemos dizer que ele fez boas coisas pela comunidade, sim ou não? Sim. A comunidade melhorou o seu estilo de vida, sim ou não? Sim. Mas a missão foi cumprida? Não. Claro que não.
Outras pessoas, ou em outro momento do seu trabalho, ele poderia ter desenvolvido todas aquelas coisas, porém não em detrimento da sua missão principal, porque o problema real daquela comunidade era a epidemia, e a morte era o resultado do fato dele não lidar com esse problema. Está entendendo? Quem aqui já leu um livro intitulado Qual a Missão da Igreja, de Kevin DeYoung e Gilbert? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Gilbert. Publicado no Brasil pela Fiel. Excelente livro que eu quero recomendar desde agora. Ele fala justamente sobre o que nós vamos tratar nesses dias. O tema é bem sugestivo, qual a missão da igreja. Logo no início, ele nos chama a atenção para uma verdade que nós crentes deveríamos saber, e parece que temos dificuldade em aprender. Que existe coisa pior do que pobreza, doença, situação de calamidade. E existe coisa muito melhor do que prosperidade social. Nós, como crentes, deveríamos entender isso. Sabe como eu sei que nós não entendemos isso bem, ou pelo menos boa parcela da igreja? Durante essa pandemia, o que eu vi de igrejas e crentes em pânico, com medo da morte. E no momento em que deveriam servir a comunidade, levando a esperança que nós temos, estavam em pânico. Nós não entendemos que existe coisa pior do que a morte física, aparentemente não. Que existe coisa muito melhor do que prosperidade social e financeira. Muito bem, ao avaliar os textos que se referem ao povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, vemos que a missão da igreja não é apenas um adendo à doutrina da igreja. Não tem a ver mas tem a ver com o próprio chamado da igreja no mundo. Voltando para a nossa pergunta norteadora, qual é a missão da igreja no mundo? Qual o lugar da ação social dentro dessa missão? Da melhoria social dentro desta missão? Nosso querido John Stott, que já faleceu há alguns anos, produzindo coisas excelentes, deixou um legado excelente para nós. Em uma de suas ênfases missionárias, ele nos fala, junto com toda a turma de Lausanne, que a ação social é a outra asa da igreja. Uma é a evangelização e a outra a ação social. As duas coisas, então, precisam andar juntas na missão da igreja. Ou como ação social e evangelização também é vista por ele e por todo o grupo de Lausanne como talvez as duas lâminas da tesoura. Você não pode dissociar as duas coisas. Esta é a missão da igreja. Eu espero que ao final desses dias, nós percebamos que nesse ponto, com todo o respeito, John Stott parece não ter apreendido ou não ter captado com precisão o que o Senhor Jesus entregou como a tarefa da igreja. Isso fruto de uma boa vontade excepcional, de servir aos necessitados, o que eu e você devemos também ter e nutrir. Porém, no seu devido lugar, dentro da nossa missão. E eu quero lhe convidar, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Quando nós pensamos na missão da igreja, quando nós tentamos entender qual a missão da igreja de Jesus Cristo no mundo, nós precisamos voltar para o fundador desta igreja, para a pedra angular, o construtor da comunidade, Cristo Jesus. Mateus capítulo 20, versos 16 a 20. Todos comigo? Diz assim, últimos versículos do Evangelho de Mateus, aquilo que nós conhecemos como a grande comissão. Versos 16 em diante. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Provavelmente em toda a Escritura não há um lugar melhor para nós começarmos uma avaliação ou buscarmos a resposta para a pergunta: qual é a missão da igreja no mundo? Esse texto é conhecido como a Grande Comissão, quando o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos a uma tarefa. O contexto literário desse versículo, ou a maneira como Mateus nos conta essa história, é muito sugestiva desde o início. Muitos acadêmicos, muitos estudiosos são unânimes, ou chegaram ao consenso de que todo o evangelho de Mateus acaba culminando nesses versículos. Esses versículos meio que traz um sumário, um resumo de temas extremamente importantes para Mateus, que ele desenvolve ao longo de todo o seu texto, desde o verso 1 até o final. Nós temos a grande conclusão, o grande clímax, ele vai construindo o seu evangelho até nós chegarmos aqui. Como se já não fosse suficiente nós vermos esses temas elaborados aqui, mais uma vez Mateus nos fala que Jesus comissiona os seus discípulos em um monte. Nós temos mais um monte em Mateus, que é uma alusão que faz os seus ouvintes, leitores judeus, pensarem em Moisés recebendo a lei de Deus, dos próprios lábios de Deus. Foi assim com o Sermão da Montanha, foi assim com em vários outros episódios neste evangelho. Nós temos Jesus em uma posição de autoridade, trazendo à memória dos seus leitores judeus a imagem de Moisés entregando, outorgando a lei de Deus a Israel. Muitos percebem toda esta, digamos assim, solenidade deste momento. E nós temos algumas coisas a observar aqui. E a primeira delas, que eu quero que nós atentemos bastante, prestemos atenção, é aquele que nos comissiona. Nós estamos pensando, o nosso tema desta manhã é enviados com uma missão, e nós precisamos então ver nesse texto alguns pontos. O primeiro é quem comissiona. A resposta é o Rei Jesus. Veja o verso 18 novamente. O Rei Jesus é quem nos comissiona. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a grande base da missão da igreja. Você pode me perguntar, mas vem cá, Jesus já não tinha autoridade sobre céu e terra? O que ele está querendo dizer que toda a autoridade... Ele está dizendo que isso foi agora, que ele recebeu essa autoridade neste momento, depois da ressurreição. O que ele está querendo dizer? Nós sabemos, biblicamente, que Jesus sempre deteve a autoridade, toda a autoridade. Ele estava entre nós, ainda assim, mesmo encarnado, mesmo tendo se esvaziado, ele continuou sendo Deus. Porém, nós também sabemos pelas Escrituras que no ato da ressurreição, Jesus é vindicado pelo próprio Deus e declarado aquilo que ele já era por toda a eternidade, Senhor sobre céus e terra. Se você preferir, de certa forma, na ressurreição de Jesus, a declaração de sua autoridade é elevada a proporções cósmicas. Ele é declarado para anjos e homens, como aquele que está acima de todo o universo, detentor de toda a autoridade, de todo o poder, ao ponto de Abraham Kuyper, naquela frase que já é célebre, dizer que não há 1 centímetro quadrado em toda a existência do universo sobre o qual Jesus não possa dizer meu. Ele tem autoridade sobre tudo e todos, coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, ele é o rei de todo o universo. Eis aqui, quando nós lemos Paulo falar sobre a humilhação e a exaltação do Senhor Jesus, em Filipenses capítulo 2, ele começa descendo a ladeira da humilhação, em que ele se encarnou, se esvaziou, tomou a forma de servo e morreu em morte de cruz. Porém,
Ele foi exaltado pelo próprio Deus, que deu a ele um nome que está acima de todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará, confessando que Ele é Senhor. Nós somos enviados com uma missão, e eis aqui aquele que te enviou, se você é crente em Cristo Jesus. Eis aqui aquele que envia a igreja, o Rei cósmico, o Rei do universo. Esse é quem nos envia. Essa é a primeira coisa. Nós precisamos saber quem nos enviou, com qual autoridade nós vamos. E se essa é a base da missão, você se sente encorajado? Eu me sinto, sabendo que eu fui enviado por alguém que nem de longe é incapaz, soberano do universo. Que conforto, que conforto. Mas em segundo lugar, se esse é quem nos envia, qual é a missão? Qual é a tarefa? Nós abrimos falando que quando pensamos em missão, precisamos imaginar alguém que envia, nós já vimos quem ele é, a tarefa, o enviador e a tarefa. Nós somos os enviados. Eis aqui aquele que nos comissiona, que nos envia. Qual é a missão? Versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis a missão. Porque Jesus detém toda a autoridade em suas mãos, seus discípulos, portanto, devem ir e fazer discípulos. Por causa da autoridade absoluta de Jesus sobre céu e terra, seus discípulos deveriam ir em total confiança de que ele jamais perderá o controle da missão, porque ele jamais perde o controle de coisa alguma no universo. E nós temos alguns verbos aqui que nos ajudam a entender a tarefa. O primeiro deles é ide. Ide. Apenas a título de observação, talvez você já tenha ouvido alguém pregar nesse texto e alguém interpretar esse texto como que se o único imperativo que nós tivéssemos aqui é o fazer discípulos. Que ir ou ide deveria ser traduzido como enquanto você for, enquanto você está indo, ou seja, a igreja já está se movendo, já está caminhando, enquanto você está no mundo caminhando, fazei discípulos. Essa não é uma boa interpretação do texto. Na verdade, nós temos uma forma só do imperativo, mas a ideia aqui do ide é imperativa sim. Jesus está dizendo, então, vocês devem ir, vocês devem sair, vão, ide, ide. Porém, é verdade que a ênfase das palavras de Jesus recai sobre o segundo verbo. O imperativo, fazei discípulos. Se eu te perguntar agora, quem que nos envia, ou quem envia a igreja, você já sabe. Quem é? Jesus. Se eu te perguntar quem são os enviados, todos os discípulos, nós, os discípulos aqui nos representando. Se eu te perguntar qual é a tarefa, qual é a missão, eu creio que você já sabe também. Qual é? E fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. A ênfase, eu te falei, é que nós devemos ir para o mundo fazendo discípulos. O que é que isso significa? O que é um discípulo? Nós temos o primeiro ano do nosso curso, o discípulo, lá no CTCEB. Eu espero ver muitos outros lá conosco, no próximo ano, começando o discípulo, aprendendo um pouco mais sobre o que é ser discípulo. O que é ser discípulo biblicamente? Proclamação do evangelho que resulta em arrependimento e fé produz discípulos, gera discípulos. Esta missão de fazer discípulos envolve pregação e arrependimento. Resposta positiva através de fé. Um discípulo, tentando definir um pouquinho de modo geral, um discípulo é alguém que ouve, entende e obedece o ensino de Jesus. Esse discípulo que ouve, entende com a mente e obedece o ensino de Jesus tem a sua vida moldada, transformada pela vida daquele a quem ele segue. Ele é transformado pelo seu mestre. Um discípulo de Jesus tem sua mente, coração e mãos transformadas.
Começa com o entendimento da mensagem, da proclamação do Evangelho. Ele entende, ele não fica apenas emocionadinho, ele entende a mensagem, ele entende que a resposta é de fé e um compromisso radical com Jesus. Mas é óbvio que isso transforma todo o seu ser. O seu íntimo, o seu coração é transformado, os seus amores são substituídos. Ele passa a amar ao Senhor acima de todas as coisas e segui-lo. E as suas mãos, a maneira como ele trabalha, ele vai ao mundo fazendo discípulos. Ele trabalha mente, coração, ação. As três coisas. Em outras palavras, o discípulo de Jesus é transformado em sua inteireza, radicalmente, moldado à imagem daquele que o comissiona. Discipulado no Evangelho de Mateus significa um compromisso radical com Jesus. Esse compromisso radical com Jesus, quando encontra conflitos com outros possíveis compromissos neste mundo, ele acaba optando, dando prioridade ao Senhor Jesus. Por isso que nós lemos Jesus falando: aquele que ama pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo que o amor ao pai, à mãe, irmão é coisa ruim? Não, você deve amá-los. Óbvio. O que Jesus está dizendo é: para me seguir, para ser meu discípulo, você tem que ser capaz de abrir mão de tudo. Não só de possessões materiais, como aquele jovem rico, mas de amores, de compromissos, de relacionamentos, se eles rivalizarem comigo. Está entendendo? Isso é discipulado autêntico. Isso é discípulo, é ser discípulo de Jesus. Uma disposição resoluta de levar sobre si uma cruz, símbolo de morte. E poder dizer com Paulo: eu morri para este mundo, o viver que agora vivo, não vivo mais eu, a minha carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, porque fui crucificado, morri, fui crucificado com Ele. Eis a nossa missão. Jesus está comissionando discípulos para fazerem discípulos. Discípulos para levarem a missão adiante. Qual é o escopo, o campo de ação dessa missão? Se eu sou, aquele médico da nossa ilustração foi enviado para uma vila rural. Ok, o campo de atuação dele era ali. Qual é o nosso campo de atuação? Onde nós devemos desenvolver a nossa missão? O texto nos diz: ide, portanto, fazer discípulos, o que diz o texto? De todas as nações. Todo mundo comigo, acordado ainda? De todas as nações. Esse é o campo de atuação dos discípulos e da igreja de Cristo Jesus. Devemos fazer discípulos de todas as nações. O que é que isso significa? O que significa todas as nações aqui, nesse texto? Nas palavras de Jesus. Uma boa interpretação de todas as nações é, sem dúvida, Apocalipse capítulo 5 e verso 9. Em Apocalipse capítulo 5 e verso 9, nós encontramos os 4 seres viventes e 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro de Deus. E sabe o cântico que eles entoavam? Sabe o que é que eles cantavam para o Cordeiro de Deus? Apocalipse 5, 9. Eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Falando para Jesus: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eis a interpretação de todas as nações na grande comissão de Jesus. Todas as nações se referem a indivíduos que procedem de todas as tribos, línguas e nações. Gente que foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro. Apocalipse 5, 9 correlaciona, e isso é muito importante para nós, ele correlaciona o propósito da obra de redenção de Jesus com o propósito da nossa missão. Qual foi o objetivo da obra de redenção do Senhor Jesus? Comprar indivíduos de todas as nações, não foi assim?
Esse é o propósito da obra redentora de Cristo. O porquê final glorioso dele ter ido para a cruz. Para comprar gente de todos os povos, de todas as nações. Isso é correlacionado com a nossa missão. Qual é a nossa missão agora? É ir buscar aqueles que Jesus comprou. Ele já comprou. Agora vão lá e tragam-os. Tragam-os para a igreja. Nós devemos ir buscar esses a quem Jesus comprou. E que garantia maravilhosa nós temos em nossa missão? Mais uma. Porque nós sabemos que nenhum daqueles que o Senhor Jesus comprou com um preço tão alto será perdido. Nós temos a garantia desde a nossa comissão de que a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações será bem sucedida, se nós obedecermos. Agora, pense um pouquinho mais comigo sobre todas as nações. Essa ênfase em todas as nações não é coisa nova. Não é coisa que foi criada, inventada pelo Senhor Jesus no momento em que Ele comissiona os seus discípulos aqui em Mateus 28. Nós encontramos esta ênfase em todas as nações desde o Antigo Testamento. Desde o chamado do povo de Deus, Israel, em relação ao mundo. Israel foi chamado desde o chamado de Abraão, pai de toda a nação. Foi chamado para que Abraão fosse o quê? Uma bênção para todas as famílias da terra. Em Gênesis 12, 1 a 3, nós lemos: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mateus está aqui retornando ao tema que ele introduziu já no primeiro verso do seu evangelho. Porque lá no início, no primeiro verso, ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ao apresentar a relação de Jesus com Abraão, Mateus leva a sua audiência, majoritariamente, pensamos, judaica, a ouvir o eco da promessa de Deus a Abraão, de que através da sua descendência, ele seria uma bênção a todas as nações. E vê como Mateus termina? Ele começa mostrando como Jesus é da descendência de Abraão, filho de Abraão. Isso leva os judeus, e no decorrer da história, da narrativa de Mateus, isso se torna cada vez mais evidente. Leva a audiência, os seus ouvintes a pensarem na promessa. E quando nós chegamos no último verso, na comissão do Senhor Jesus, nós lemos que nós somos enviados para fazer discípulos de todas as nações. Assim, a comissão para fazer discípulos de todas as nações está intimamente ligado em termos de cumprimento e desenvolvimento com a promessa de Deus a Abraão. E sabe de que maneira Israel era ou deveria ser uma grande bênção para todas as nações, conforme a promessa que foi dada a Abraão? Sabe como Abraão seria uma bênção para as nações vizinhas? Como você imagina? Você vê Israel saindo às nações vizinhas, melhorando os reinos, os palácios, reconstruindo muros? Eles fazem isso. Uma das melhores expressões que nós temos de como Israel era chamado a abençoar as nações é no Salmo 67. Você pode abrir esse salmo comigo. Um salmo curto, uma oração a Deus, intimamente ligada com a bênção e com a aliança de Deus com Abraão. No Salmo 67, o salmista canta o seguinte, Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. O salmista canta e ora para que Deus abençoe a nação, abençoe Israel. Para quê? Para que ele seja uma bênção para as nações. Como? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação.
Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O ponto principal do Salmo é para que Deus abençoe Israel, de forma que Israel possa abençoar as nações. Como? Fazendo com que Deus seja, o quê? Conhecido, louvado, que eles se regozijem nesse Deus e o temam. Deus nos abençoa para que sejamos uma bênção às nações da terra, da forma como o salmista colocou. Ele revela que o grande propósito de Deus para o mundo é para que Deus seja conhecido, louvado, desfrutado e temido. E assim, a bênção de Abraão seria uma bênção para todas as nações. Que o nome de Deus seja conhecido, que os povos o temam, que os povos se alegrem nele, que os povos o reverenciem e o sirvam. Está entendendo qual é a bênção de Israel para as nações? Nós sabemos que isso não foi cumprido apenas inicialmente em Abraão com Isaac, mas era apenas um cumprimento parcial. O apóstolo Paulo nos diz que quando Deus fala de um descendente que, através do qual as nações seriam abençoadas, Deus estava se referindo a quem? Ao Senhor Jesus. É isso que Paulo nos fala escrevendo aos Gálatas. Ele, Cristo, nos resgatou da maldição da lei. No verso 16 do capítulo 3 de Gálatas, ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Isso está de acordo com as palavras dos profetas que trabalhavam para que Israel mantivesse a sua fidelidade à aliança de forma que Deus fosse conhecido entre as nações, e isso chega até o Novo Testamento. Em suma, nós vemos que Deus promete a Abraão uma bênção, caso ele obedecesse. A bênção era que Deus mesmo traria reconciliação a todas as famílias da terra, mediante a descendência de Abraão. Olhe para mim, preste atenção. Sabe por que essa era a bênção de Deus para Israel e através de Israel para as nações? Porque desde o início Deus lida com um problema fundamental da existência humana. O seu problema fundamental. E não outra coisa. Essa é a prioridade de Deus. Sabe qual é o grande problema? Como seres humanos pecadores e miseráveis, como você e eu, podem se relacionar com um Deus que é totalmente puro e santo. Como lidar com a inimizade criada pelo pecado, inimizade entre Deus e a humanidade. Como lidar com a morte espiritual causada pelo pecado. São várias metáforas, várias figuras de linguagem para falar deste grande problema. A promessa de Deus a Abraão era que Deus mesmo tomaria a iniciativa de reconciliar pecadores como você com Ele mesmo. Ir ao mundo fazendo discípulos e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, de forma que Deus seja conhecido, louvado, desfrutado e temido. Eis uma boa maneira de resumir a missão. Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Qual é a missão? Ir ao mundo, fazendo discípulos e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, de forma que Deus seja conhecido, louvado, desfrutado e temido. A diferença entre Israel e a igreja é que a missão de Israel era desempenhada por atração. Os povos vinham até Israel. Nós agora devemos ir aos povos. Essa é a mudança de dinâmica. E nessa missão de Israel não estava envolvida, como eu falei, a melhoria social ou comunitária das nações à sua volta. Embora, veja só,
Deus sempre se preocupa com o desfavorecido. Nós temos leis na nação de Israel que protegem e favorecem os pobres, os órfãos, as viúvas. Nós sabemos disso, não é verdade? E tudo isso é limitado, no entanto, à nação de Israel. Os povos viriam, os forasteiros viriam, e eles tinham leis que os protegiam. E esses forasteiros seriam cuidados e protegidos por Israel enquanto eles estivessem dentro da comunidade de Israel. Hoje à noite nós vamos ver como em Atos isso também encontra um paralelo, um eco na igreja. E o que mudou? Então, voltando para Mateus 28, há uma ordem cronológica nesses verbos. Volte comigo até Mateus 28. Nós encontramos uma sequência lógica. Ir, fazer discípulos. E agora a pergunta é, ok, o que nós devemos fazer com esses discípulos, uma vez que eles decidem seguir a Jesus? Jesus continua, ensinando-os a guardar todas as coisas. Primeiro batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Batizando-os e ensinando-os. É isso que acontece quando os discípulos se achegam a Jesus. Batizando aqui tem a ver com, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a ver com entrar em um relacionamento com esse Deus. Talvez essa seja a ideia do batizando aqui. Ser um discípulo de Jesus em Mateus traz essa ideia de entrar em uma comunidade dos seguidores de Jesus. Uma vez que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós somos incorporados nessa comunidade. Não existe nada nas Escrituras, nem no Antigo nem no Novo Testamento, como seguidores de Deus ou de Jesus avulso. Eu posso ser discípulo de Jesus, eu posso ser crente em casa, eu não preciso da comunidade local. Talvez na sua seita, naquela chamada de O Caminho, que foi inaugurada por Jesus, uma vez que você se torna um discípulo, você é batizado e incorporado nesse corpo da grande igreja universal do Senhor Jesus, espalhada por todo o mundo, mas também pertencente a uma igreja local, através da qual você expressa a grande comissão do Senhor Jesus, fazendo discípulos. Está me entendendo? Isso é ser batizado nesta comunidade. Os discípulos, assim, então, entram em uma intimidade com Deus e uns com os outros em termos de família. Somos irmãos uns dos outros e juntos nós desempenhamos a nossa missão. E ensinando, porque discipulado em Mateus também envolve contínua instrução e imitação de Jesus. Veja só, gente, você quer ser discípulo de Jesus? Você precisa obviamente, ouvir, entender o seu evangelho, obedecer, ter a sua vida moldada por ele e não para por aí. Nós não paramos de conhecê-lo, nós não paramos de ser instruídos e ter a nossa mente moldada pelo conhecimento da palavra de Deus. E por último, uma vez que nós vimos quem nos enviou, Jesus. Muito bem. Qual é a nossa missão? Ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos de todas as nações. Uma vez que eles se tornam discípulos, batizando-os, integrando-os no corpo e ensinando-os a guardar tudo, obedecer o Senhor Jesus, tudo que Ele nos ensinou. Mas por último, o Senhor Jesus, como se não fosse o suficiente, ainda nos dá mais um reforço na missão. Ele diz, olha, mas vocês estão em grupo, vocês vão... como a gente fala lá no Ceará, vocês vão de magote, vocês vão de bando, tudo bem, desenvolvem individualmente, mas estão em grupo, mas ainda assim, eu vou conceder um reforço. Veja como ele termina a sua comissão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Provavelmente há um elemento aqui de condicionalidade. Provavelmente isso é condicionado à obediência dos seus discípulos. Mas ele diz que uma vez que nós obedecemos a nossa comissão, Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. É maravilhoso observar que Jesus não termina a sua comissão com uma ordem, mas com uma promessa.
que deve nos trazer um conforto imenso. Mais uma vez, nós vemos um outro tema muito precioso para Mateus reaparecendo de forma climática na grande comissão. Lembra que em Mateus 1:23, o Senhor Jesus seria chamado de quê? Emanuel, Deus conosco. Ele inicia se referindo a Jesus, ou dando mais esse título a Jesus no capítulo 1, Deus conosco. Ele termina com a promessa de Jesus: e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Isso é uma garantia de poder para a realização da missão e transformação deste mundo naquilo que é urgente em nossa missão. Concluindo, irmãos, há obviamente outras expressões da grande comissão nos outros evangelhos. Cada um deles traz uma versão da comissão de Jesus, com ênfases um pouco diferentes, porém a ideia sendo a mesma. Em João 20:21, nós lemos: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma ênfase provavelmente na obediência e submissão de Jesus ao Pai, como modelo de obediência e submissão que a igreja, os discípulos de Jesus devem ter a Ele. Em Lucas 24, nós leremos hoje à noite, nós também somos comissionados para que nós preguemos arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. No verso 48, Jesus nos diz: vós sois testemunhas destas coisas. A ênfase da grande comissão em Lucas é no testemunho. Em Atos 1:8, que também veremos hoje à noite, se Deus nos permitir, nós temos o desdobramento desta comissão de Jesus, de sermos suas testemunhas. Com base em tudo isso que nós introduzimos esta manhã, qual a missão da igreja no mundo, de acordo com o Senhor Jesus? Eu mencionei o livro do Kevin DeYoung e Greg Gilbert, qual é a missão da igreja, e é assim que eles resumem a missão da igreja com base nas grandes comissões, e eu quero citar esta definição concordando com eles. Entre aspas, a missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, proclamando o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito, e reunindo esses discípulos em igrejas, para que eles adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus, o Pai. A missão da igreja é ir e, pelo poder do Espírito Santo, como veremos hoje à noite, fazer discípulos de todas as nações. Nada disso, no entanto, quer dizer que ação social, melhoria social, serviço, boas obras em favor de mitigação de pobreza, de dificuldade, são coisas ruins. Elas são parte da experiência de ser igreja. Nós vivemos, nós manifestamos, nós refletimos o amor e a compaixão de Deus através de todas estas coisas. Porém, elas não podem jamais substituir o lugar de proeminência da missão da igreja, que é ir e fazer discípulos. Para impactar a nossa sociedade, irmãos, para nós sermos de grande relevância à comunidade local, o nosso bairro, primeiro precisamos ser discípulos verdadeiros. O pastor Tiago citou o pastor Luiz César, de que idade não é desculpa para se engajar na missão. Veja só, você está aqui, estamos muito felizes de ver você aqui. Nós teremos diversões e brincadeiras, porém a parte mais importante de todo esse momento é aqui, acontecendo aqui e agora. Quando nós nos reunimos para ouvir o Senhor, para cantar ao Senhor, para orar ao Senhor. E Deus te abençoe para que você não saia daqui um não discípulo de Jesus, carregado de condenação e de pobreza espiritual, e de perdição eterna. O nosso desejo é que saiamos daqui todos discípulos fervorosos de Cristo Jesus. E a única maneira de nós impactarmos a comunidade local e gerarmos algum tipo de transformação real é se primeiro nós formos discípulos radicais de Cristo Jesus.
Porque a ordem de Jesus é para discípulos fazerem outros discípulos. E você não imagine que você tem tempo ainda para gastar, que você ainda tem lenha para queimar, até que chegue a um ponto em que, quando não há mais muita diversão neste mundo, você agora pode, quem sabe, optar por seguir ao Senhor Jesus. Não funciona assim. Não funciona assim. Para impactarmos de verdade, nós precisamos ser radicais, discípulos radicais do Senhor Jesus, discípulos que carregam uma cruz e que cumprem a sua missão. Onde você se encaixa nessa missão da igreja? Qual o seu papel? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos pela clareza de Tua palavra e rogamos ao Senhor para que nós saiamos daqui fortalecidos, mais comprometidos com o nosso discipulado e com a missão, de forma que impactemos as nossas igrejas locais e a levemos, ó Pai, com o nosso trabalho, com o nosso suor, com a nossa disposição a cumprir melhor a grande comissão que o Senhor nos entregou. Nós te oramos em Cristo. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.